Marcelo, boa noite para você, boa noite para quem está junto com a gente aqui no Em Pauta. Já agradeço a presença aqui do governador Romeu Zema, que está com a gente justamente para falar um pouco sobre a situação geral aqui de Juiz de Fora, também da cidade de Ubá, onde o governador estava agora há pouco, né? Até pegou uma chuva forte para vir para cá, porque a chuva ela não para justamente quando chega a noite, agora está chovendo mais fraco, mas claro que isso gera preocupação em toda a população. Governador, vamos começar falando justamente para um ponto que está sendo muito falado também nos últimos dias e que também é o norte para a gente iniciar essa conversa sobre investimentos do passado e que poderiam ter sido feitos para que isso não acontecesse, né? A gente sabe que também é muito difícil pela questão meteorológica, mas tem esses dados justamente dos investimentos aí do programa Suporte, as ações de combate e resposta aos danos causados pela chuva, que a gente vê uma queda de 96%, que lá em 2023 a gente teve 134 milhões, 24 a gente teve 41 milhões e em 25, 5,8 milhões. Esses investimentos realmente caíram? Questões de chuva poderiam ter sido recebido melhor investimento? Explica para a gente isso, por favor. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Marcelo. Boa noite para todos que nos acompanham. Bom, eu posso frisar, Matheus, o seguinte: somente nas bacias de contenções de Betim, Contagem, Belo Horizonte, obras que ainda inclusive estão em execução, o investimento é superior a 400 milhões de reais. Talvez essa obra tenha sido contabilizada como infraestrutura e não como obras de ações contra a chuva. Então, os números estão disponíveis, nós não temos o que temer, os números nossos são transparentes, Minas Gerais é o estado mais transparente do Brasil. Me parece que pegaram uma rúbrica só sem analisar o contexto como um todo. Outro exemplo também, nós entregamos kits de defesa civil para mais de 500 municípios, investimento de 93 milhões de reais. Também só perguntar aos prefeitos. Então, talvez tenha entrado como viaturas, como equipamentos. Fizemos investimentos em previsão meteorológica de 12 milhões recentemente. Então, esses números estão disponíveis e não temos o que esconder. Justamente quando o senhor fala, né, que tem uma grande transparência, tendo um tópico suporte às ações de combate e respostas aos danos causados pela chuva, não seria importante num estado como Minas Gerais que eles estivessem com os investimentos todos traçados ali para que a gente não visse uma redução de 96% no valor investido, algo tão importante para o estado? Como eu te disse, os investimentos estão sendo feitos. Quem mora na região metropolitana de Belo Horizonte sabe que nos 2 últimos verões, a Avenida Tereza Cristina praticamente não sofreu alagamento. Mais de 500 prefeitos hoje não só têm o kit de defesa civil, como toda a equipe de defesa civil municipal está treinada. Não fosse isso, talvez aqui em Juiz de Fora, os bombeiros não tivessem evitado 240 vidas que foram salvas. Foram salvas por quê? Porque a resposta foi rápida. Todos os óbitos que nós tivemos em Minas são decorrência dos eventos da chuva de segunda-feira à noite. De lá para cá, nós evacuamos dezenas de residências e já conseguimos evitar, no mínimo, 240 pessoas que tiveram suas vidas preservadas. Então, esse trabalho está sendo feito em Minas. O nosso Corpo de Bombeiros é um exemplo para o Brasil. Muitos que estavam de férias, que estavam de folga, voltaram e estão trabalhando, às vezes, 24 horas sem nenhum descanso. Aproveitar que o senhor está com comunicação, passar a palavra para o Marcelo Cosme, que também está aqui em Juiz de Fora, que tem uma pergunta para o senhor. Obrigado, governador. Eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou passar, governador, para os nossos comentaristas que também querem conversar com o senhor essa noite. Agradeço a sua entrevista. Eu sei que o senhor tem estado muito ocupado nos últimos dias, né, e até evitado dar entrevistas para que possa dar respostas à população de Minas Gerais. Queria começar com uma outra cobrança que a gente ouve quando circula pelas ruas. Hoje eu vi que o senhor foi em Ubá, inclusive quando estava lá, houve uma manifestação de uma moradora dizendo que está demorando para chegar máquinas para recolher a lama das ruas, que é preciso, claro, a gente sabe que tem toda uma ação dos bombeiros, como o senhor fala, no resgate às vítimas que ainda estão desaparecidas e assistência às famílias, mas as cidades também estão reclamando, como aqui atrás de mim, onde eu estou, em um ponto de Juiz de Fora, que não tem um trabalho de recuperação da cidade. Então, eu queria entender, quando o senhor disse que já está chegando, qual é a estrutura que tem disponível, principalmente quando a gente olha para o BAC, que tem uma concentração maior de destruição. Aqui em Juiz de Fora a gente vê essa questão mais pontual, né, governador? Boa noite.
Boa noite. Exatamente, você foi muito específico. Juiz de Fora sofreu e está sofrendo muito com os óbitos. O caso de Ubá é diferente. Um número menor de óbitos, 6 até o momento, mas uma destruição total da cidade. No primeiro dia, foi o dia para atendimento humanitário, você colocar as vítimas nas escolas, fornecer colchão, poder fornecer um kit de limpeza, um kit de higiene pessoal. E no segundo dia ontem, as máquinas já estavam a postos para iniciar a limpeza da cidade. E, inclusive, levamos detentos do sistema prisional que hoje já estão atuando lá. Amanhã cedo, máquinas do Exército e 100 homens do Exército Brasileiro, locado aqui em Minas Gerais, também estarão atuando. Já recebi de outros governadores do Sul e do Sudeste disponibilidade de recursos, mas o estado de Minas é muito grande e nós remanejamos diversos bombeiros, policiais militares, departamento de estrada de rodagem, dando todo esse apoio. Agora, o caso de Ubá é um caso que vai levar ainda meses, porque diversas pontes numa cidade que é cortada pelo rio Ubá foram destruídas e você não tem condição de fazer esse levantamento, esse reparo em dias. Mas está tudo caminhando de acordo com o planejado. Estive com o prefeito de Ubá, então a força-tarefa está muito forte, Estado, municípios e também o governo federal. Trigueiro, obrigado pela participação do senhor no programa. O senhor tem enfrentado questões muito delicadas na atual gestão no que diz respeito ao meio ambiente. Lidou com uma greve longa de servidores ambientais do Estado, testemunhou a prisão de quadros técnicos importantes de órgãos ambientais do Estado pela Polícia Federal no ano passado, envolvidos na suposta formação de quadrilha para vender licença ambiental para mineradoras, e agora tem aparecido para dar explicações, como está fazendo aqui no programa, em relação ao que tem feito em favor do novo normal do clima. A agenda da adaptação é a pergunta que eu passo para o senhor. A agenda da adaptação. Comprar kit para a defesa civil dos municípios é muito importante. Fazer investimento em bacia de contenção é muito importante. A pergunta é, protocolarmente, esperava-se também essas providências. Nós estamos vivendo uma situação inusitada, governador, é algo completamente fora do normal e deve se agravar com a crise climática. Qual é a definição do senhor da agenda da adaptação? O que é possível fazer mais e melhor? Bom, nós temos diversas ações aqui no que diz respeito a essa adaptação à agenda da mudança climática. Esse evento extraordinário aqui em Juiz de Fora, eu que conversei aqui com diversas pessoas, o Rio Paraibuna há 51 anos não extravasava. Depois de mais de meio século, ele extravasou. Pessoas que moravam aqui em determinadas regiões próximas a encostas há 40, 50 anos, 60, nunca tinham observado um deslizamento. Nós estamos vendo aqui algo semelhante ao que aconteceu no Rio Grande do Sul há 2 anos atrás, um evento, uma chuva de uma intensidade gigantesca, concentrada num período muito curto de tempo. E nós temos de dar uma resposta rápida. Não tem como nós evitarmos que uma montanha encharcada deslize, mas tem como nós alertarmos a população. E vale lembrar que isso foi feito. Mas uma pessoa que mora 40 anos num local que nunca presenciou nada de deslizamento de terra, ela tem uma resistência muito grande a sair. Então, é um trabalho também que envolve conscientização, mudança de postura. O nosso Corpo de Bombeiros, nos dias seguintes, emitiu uma série de alertas e mais de 200 vidas já foram salvas por esses motivos,
construções que depois desabaram na terça-feira, na quarta-feira e hoje. Então, esse trabalho envolve também a população, mas fica aqui também um alerta: as cidades precisam se planejar melhor. Muitas vezes se vê autorização para se fazer residências, loteamentos em áreas de notório risco. Então, é um trabalho, envolve governo municipal, estadual e também federal. Governador, eu, Marcelo, mais uma vez, eu queria esclarecer com o senhor a sua explicação sobre o programa Suporte de Ações de Combate e Resposta aos Danos Causados pelas Chuvas. Esse nome acho que ele é bastante explicativo. Eu vou até repetir os números, porque o senhor falou que pode haver um problema de rubrica em relação às prefeituras. Mas os dados que a gente tem são do portal da Transparência Estadual, né? O G1, que é o nosso portal de notícias, o Jornal o Globo teve acesso às informações e a gente também confirmou. Então, eu vou trazer os números, eu queria que o senhor explicasse, porque as pessoas, é difícil entender, né? Porque há uma diferença muito grande. O que esse levantamento fala, governador? Que foram pagos lá em 2023 134 milhões. Pagos, né, colocados nesse programa. Em 2024, caiu de 134 para 41 milhões. E em 2025, cai ainda mais, para 5,9, quase 6 milhões. E quando se faz, então, uma conta entre do ano de 2024 e 25, 23 e 25, tem essa queda de 96%. O senhor disse que pode estar havendo alguma questão de complicação, que os prefeitos podem ter colocado isso em outro programa e não nesse. Queria que o senhor fosse muito claro à população. Como é que a gente explica, então, essa diferenciação de 96% nesse programa que serve para isso, para evitar tragédias como a gente tem visto aqui nos últimos dias, governador? Perfeito, Marcelo. Marcelo, vou te dar aqui um exemplo concreto para que fique mais claro. Vamos dizer que todo mês, eu que sou um pai de família, gaste R$2.000 por mês com supermercado. E daqui a um ano alguém vai olhar e vai ver que eu estou gastando só R$200 e vai falar: ó, esse senhor aqui não está abastecendo a sua casa adequadamente com mantimentos. Ele pode tirar essa conclusão, só que ele deveria olhar também as compras de marmitex que não foram olhadas, ele poderia também olhar as compras via aplicativo, os almoços, as refeições que foram feitos fora. Então, não é tão simples dessa maneira, não é uma conclusão tão simples. Os números estão abertos, a nossa Secretaria de Planejamento está totalmente disponível para poder fornecer todos os dados. Mas os números são exatamente esses, governador? O senhor concorda que os números são esses, mas que o senhor tem um entendimento de... O senhor concorda que os números são esses que eu trouxe, mas o senhor tem um entendimento de que então, houve investimento, mas que eles podem estar registrados em outros gastos? Só na bacia de contenção da região metropolitana, que abrange Betim, Contagem e Belo Horizonte, foram mais de 400 milhões de reais. Só esse número já extrapola tudo isso. Então, talvez seja questão de aprimorarmos o critério de classificação, talvez entrou como obra de infraestrutura. Mas estamos disponíveis, não temos o que esconder. Governador, eu tenho só um outro questionamento, porque isso tem circulado muito, né, na imprensa nos últimos dias, e o entendimento, claro, é de cobrança, nós da imprensa, autoridades como o senhor. Mas nos outros anos, quando a gente tinha esse valor lá em 2023 de 134 milhões de reais, então, naquela época, foi tudo colocado na rubrica correta? O que aconteceu de lá para cá, para a gente ter essa diferença tão grande? Assim, o próprio governo do Estado não se deu conta que havia essa disparidade nos números? Se o senhor garante que o investimento aconteceu? Eu garanto que aconteceu, nós temos de levantar. Eu não tenho esses dados aqui, isso, vamos dizer, é uma resposta para um contador, mas o que eu posso assegurar é que os investimentos no nosso governo foram superiores. Vamos fazer o seguinte, vamos comparar os investimentos do meu governo com o governo do PT do Pimentel. Aí eu acho que vai dar para ter uma noção muito boa do avanço que Minas Gerais teve. Vamos fazer essa comparação e avaliar e medir. Porque às vezes está pegando aí um período que teve muita chuva, que teve muitas compras para poder atender determinada população, outro ano não, mas os números, como eu disse, estão totalmente disponíveis.
Governador, boa noite. Flávio Oliveira falando aqui do Rio de Janeiro. Eu gostaria de devolver essa reflexão para Minas Gerais no seu próprio governo. O senhor mencionou por 2 vezes investimentos de 400 milhões na região metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, a tragédia que se abate nesse momento no seu estado é na Zona da Mata. Objetivamente, quais foram os investimentos do governo Romeu Zema na Zona da Mata, em particular em Juiz de Fora, um dos 10 municípios com maior população vivendo em área de risco do país? Bom, eu poderia ter trazido aqui o relatório. Dezenas de prefeituras aqui da região da Zona da Mata receberam o kit da nossa Defesa Civil. Todas elas tiveram a oportunidade de colocar as suas equipes em treinamento com a nossa Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. E hoje, a Zona da Mata, Juiz de Fora, tem uma condição de responder a esses eventos climáticos extremos de uma maneira muito mais ágil e rápida. O investimento está sendo feito de maneira contínua. Nós temos de lembrar, as áreas aqui de Juiz de Fora, onde houveram óbitos, são áreas onde nunca antes havia tido um deslizamento de terra. Como isso passou a acontecer, nós vamos ter de agir a partir de agora. Já solicitei à nossa Defesa Civil que avalie a instalação de sensores nessas áreas que podem ter deslizamento, mesmo que nunca tenham ocorrido. O CREA de Minas, os engenheiros estão participando ativamente desse estudo, até quero agradecê-los aqui. Nós estamos num mundo em mudança, onde eventos estão ocorrendo pela primeira vez. Qualquer pessoa aqui de Juiz de Fora, onde eu estou agora, vai falar, mesmo que ela tenha 100 anos, que ela nunca vivenciou nada semelhante ao que nós estamos vendo. E vamos responder à altura, vamos fazer o que for necessário para que esse tipo de evento não ocorra mais. Governador, a gente sabe o quanto o senhor está ocupado, suas equipes também. A gente quer agradecer o tempo que o senhor disponibilizou para que a gente pudesse comunicar, né, a população de Minas Gerais, dessa região da Zona da Mata, também esclarecer esses dados em relação aos números. Boa sorte no trabalho de vocês, contem sempre com a gente e estamos aqui à disposição do povo de Minas Gerais, da região da